Graça e paz, igreja, que Deus te abençoe, que a graça de Deus te alcance aonde você estiver. E hoje a palavra de Deus é sobre a casa do oleiro. Está aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 2, que diz assim: Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. A primeira coisa que eu quero falar para você é que o oleiro é Deus tendo autoridade sobre a sua vida. E isso é poderoso, meu querido, porque o texto ele revela, ele fala de uma palavra, né? E ali tinha uma mensagem que Deus estava querendo dizer. Deus estava falando que o cuidado de Deus é poderoso sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a minha vida. E como Deus e como a graça dele nos alcança todos os dias, né? E o texto fala bem claro porque ele mostra que o oleiro ele não descartou, ele não jogou fora. Pelo contrário, ele pegou o vaso e o moldou novamente, né? Ele pegou o vaso que tinha estragado, e ele o refez, e ele começou a moldar novamente. Sabe o que quer dizer isso, meu querido? Ele refaz tudo aquilo que é segundo a sua vontade. Quando Deus fala, meu querido, que ele tem autoridade sobre a sua vida, isso quer dizer que você não está em qualquer mão, você está na mão do Deus Todo-Poderoso. Estar na casa do oleiro, meu querido, é você estar disponível. Você está ali porque você quer ser tratado. E como o texto fala assim, ó, vá à casa do oleiro, é porque Deus está te chamando, porque o cuidado dele em sua vida é muito maior. E você é esse vaso escolhido, o vaso escolhido por Deus. E barro, meu querido, para ser moldado, ele precisa estar submisso em suas mãos. Precisa estar disponível em suas mãos, né? Porque existe processo, os vasos, eles têm um processo de cura. E ali aquele vaso estava num processo. E amados, e Deus não vai te moldar de qualquer forma. Deus, ele tem obras perfeitas, obras que Deus tem na sua vida é maiores. Aquilo que Deus tem para sua vida é maior do aquilo que você pensa, é maior do que aquilo que você espera. Esse é o desejo do oleiro. E o oleiro, meu querido, quando a palavra de Deus diz que vá à casa do oleiro e que ele estava ali trabalhando, isso quer dizer que lá tinha, naquela roda, era você. Isso quer dizer que você está nas mãos de Deus. Meu querido, isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor, isso é uma oportunidade que Deus está dando de você crescer. Quando você é moldado pelo Senhor, Deus está te dando uma oportunidade de refazer, de moldar a sua vida conforme a vontade dEle. Aquilo que Deus deseja nesse vaso, somente as coisas dele vai permanecer em sua vida. E isso é crescimento, isso é crescer, isso é que a presença dele prevaleça. Vaso moldado pelo Senhor é isso. O vaso moldado pelo Senhor é isso, meu querido. Mas eu quero te dizer que pode doer. Porque às vezes, meu querido, se o vaso não tiver firme nessa roda, não vai ter como ele mexer. Porque o vaso vai sair deformado. Mas quando você tá firme ali, firme é o quê? É você se permitir que você fique ali conforme a vontade dele, é ficar firme naquilo, no propósito de Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque você é um propósito, vaso escolhido, é um vaso segundo o propósito de Deus. Você é um vaso específico, você é um vaso do propósito específico, um vaso escolhido. Você é um vaso que Deus quer refazer para que as coisas dele possa crescer
em sua vida. Amém? Então que você venha, né, refletir, né? E essa oportunidade que Deus está te dando é isso, você está nas mãos do oleiro. E quando você está, meu querido, se você está realmente num processo de dor, eu quero te dizer que chegou a hora de crescer. Chegou a hora de você florescer. E chegou a hora de você não desistir. Não olhe para o processo. Se tá ficando dolorido aí, meu querido, na casa do oleiro, faz parte do processo, né? Faz parte. E você vai crescer. Amém? Porque Deus te chamou para essa casa. E quando Deus te chama para casa, é porque lá tem um propósito. Lá tem a mão de Deus. Lá tem o poder de Deus. Lá tem a cura de Deus. Lá tem o renovo. Lá tem a restauração. Lá, meu querido, vai ter dor, mas depois vai ter a paz e a alegria do Senhor, amém? Então que Deus te abençoe, que você venha refletir nessa palavra do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe.